Continuando, pessoal, eu parei sobre a eficácia, né, e o sucesso da eficácia na organização. Então é importantíssimo, né, que o sucesso da eficácia da comunicação de uma organização, o desempenho do emissor em emitir a comunicação, então quais são as habilidades deles, né, o que ele pode trabalhar com isso, o bom funcionamento das partes integrantes do processo da comunicação, como o receptor recebe e interpreta esta mensagem, atente-se bastante nisso, como o meu receptor ele recebe isso, ele interpreta isso, conforme ele está, conforme o dia, conforme as instruções que ele tem de habilidades, né? Quais são as habilidades aí, ó, de captação da mensagem pelo receptor? Então, o sucesso da eficácia depende de tudo isso, tá? E aí, enfatizo que a credibilidade de uma empresa tanto busca não se conquistar apenas uma comunicação eficaz, prestem atenção bastante nisso, prestem atenção muito nisso, que tem como objetivo informar o seu público de interesse. Ela provém principalmente da manutenção de um diálogo verdadeiro baseado na autêntica interação entre as partes. Comunicar-se bem, pessoal, não é apenas transmitir com êxito informação, mas sim saber se ela foi compreendida pelo receptor. Isso é importantíssimo, tá? E aí, nós temos algumas barreiras, quero que vocês estudem também quais são as barreiras da comunicação. Lá nos nossos materiais tem as barreiras semânticas, as barreiras pessoais, tanto conversamos, as barreiras psicológicas, que são barreiras perigosas, que é preciso de um olhar mais delicado a esses tipos de barreiras físicas e geográficas, perdão, barreiras físicas e geográficas. Então, o que essas barreiras elas interferem no processo da comunicação? E aí, eu termino, né, não o nosso tópico aqui falando como melhorar o resultado de uma boa comunicação empresarial. Prestem bastante atenção nisso. Afinal, de nada adianta realizar um diagnóstico de um problema, achar a solução e não colocar em prática. Pessoal, logo após esse slide, nós temos alguns desafios da comunicação empresarial e como nós podemos colocar isso em prática. Tá? Temos alguns tópicos aí. Escolha o canal adequado, compartilhe conhecimento e informação, não contribua para aquele clima de fofoca, né, participando de conversas paralelas, improdutivas e pessimistas. A comunicação informal na empresa pode ser bastante saudável, dependendo do que você fala, qual que é o canal. Use e-mails com moderação, mídias sociais com moderação, de forma breve, objetiva, textos curtos. Isso é o que eu posso fazer de melhor para a quebra dos desafios da comunicação empresarial, tá? Aí nós temos o nosso mapa mental, quero que vocês estudem também. Vamos para o fluxo da comunicação, estudem bastante isso. O que é um fluxo da comunicação empresarial descendente? O que é um fluxo ascendente? O que é um horizontal? O que é um transversal o que é um circular? Né? O que é esse fluxo da comunicação? O que eles representam, né? Dentro de uma organização na comunicação? Tá bom, pessoal? E aí, logo após, nós temos as funções da comunicação. Quais são? Lembra a diferença entre fluxo e funções. Fluxos é o que nós falamos agora, que são descendente, ascendente, horizontal, transversal e circular. Esses são os fluxos da comunicação. Agora nós vamos para as funções da comunicação, que são diferentes, que é o controle, motivação, expressão emocional. Aí eu coloco um pouco da nossa última atividade sobre como a linguagem corporal ela traz, ela faz a diferença no processo de comunicação, né, no processo de você entender, né, o que o receptor, o que o emissor está querendo te falar. Então, expressão emocional, informação e um pouco de comunicação integrada, tá? Vamos aí falar também um pouco de comunicação assertiva. Pessoal, esse eu quero que vocês estudem muito bem sobre a assertividade na comunicação, que é a capacidade de nos expressarmos aberto e honestamente, sem negarmos o direito dos outros. Essa assertividade ela deve ser treinada, então para isso tem que ter inteligência emocional. Então estudem os nossos slides. Eu vou colocar esses slides para vocês
para vocês, pessoal, tudo de novo lá na nossa aula de hoje, tá? Vocês já devem ter, mas eu vou colocar só para vocês aí terem facilitar para poder ver, tá bom? Na verdade, todas as nossas aulas, é tudo que nós falamos de comunicação, tá? Então, para ter uma boa comunicação assertiva, ter conhecimento do que fala, buscar por capacitação, saiba quando falar, seja intermediador, seja claro e direto, cuidado com a linguagem, o que você usa, expressão corporal mais uma vez e usar a empatia. Eu tenho lá, depois vocês dão uma olhadinha, exemplos de frases com comunicação assertiva. Tá? O que era antes e como que é com a assertividade, como muda a forma como a gente olha. E aí, dicas rápidas de comunicação assertiva no trabalho. Foquem bastante nisso também. Tudo que eu estou falando para focar é que realmente vai ser importante para vocês. Tá bom, pessoal? Quem já me conhece sabe. E aí, dicas para discussão. Comunicação na sociedade da informação. Quero que vocês leiam também. Não quero nada decorado, mas que vocês compreendam a importância mesmo da comunicação na sociedade da informação, tá? Lembra lá que haverá trabalho no futuro ou seremos todos consultores? Como é que isso vai ter? Olha só o momento que a gente está vivendo, né? Quais serão as grandes empresas desse novo tempo? Né, pessoal? Então, e aí tem um pouquinho da nova era do marketing 4.0. Isso aqui vocês podem ler, eu quero que vocês leiam, mas não se atentem muito a isso, tá? E aí também falar um pouquinho sobre o início da negociação, tá? A gente iniciou esse bimestre um pouquinho antes falando sobre o início da negociação, ainda não iniciamos, tá? Fechamos aqui comunicação. Não que isso não vai ter em negociação, porque comunicação e negociação é um casamento perfeito. Mas conceitos, filosofia, técnica de comunicação, nós finalizamos por aqui na nossa ementa, na nossa disciplina. Aí agora vai ter a nossa avaliação e a próxima aula vai ser negociação. Aí o negócio vai ser punk, aí o negócio vai ser bom. Aí vocês vão ver só. Não que não foi até agora, foi excelente, pessoal. Mas a questão da negociação em si vai ser muito bom. Pessoal, a atividade de hoje eu vou falar aqui, vou escrever também. Tudo, quero que vocês me apontem tudo que vocês aprenderam sobre comunicação. Tá? Vou colocar algumas perguntas específicas no fórum para ajudar vocês a lembrarem, mas o que é a comunicação em uma organização? Tá? O que se não tiver dentro, se não tiver uma comunicação dentro da organização, quais são os danos? Enfim, eu vou colocar ali para vocês qual que é a real importância da comunicação com base em tudo que nós trabalhamos até agora. Beleza, pessoal? Vou estar online no nosso horário de aula. Então, por favor, tiverem dúvidas, sala do café, mandem lá, conversem comigo, tá bom, pessoal? Não fiquem com dúvidas. Se não conseguir hoje, amanhã, segunda e assim vai, tá bom? Estarei online no nosso horário de aula e o que precisarem, eu estou à disposição, tá? Perguntem, não fiquem com dúvidas. Um beijo virtual para vocês.